Fala, gente boa, tudo bem ou não? Você está sabendo da última do Bolsonaro? Então, o seguinte, ele foi indiciado pela Polícia Federal no primeiro dos muitos inquéritos que correm lá dentro, nas muitas investigações que a PF tem que envolvem o nome do Bolsonaro. Terminou o primeiro inquérito, a Polícia Federal relatou e disse o seguinte: Jair Bolsonaro cometeu um crime. Vou te explicar direitinho nesse vídeo aqui, você vai entender em detalhes, porque tem a ver com aquela falsificação de cartão de vacinação. Lembra daquele caso? Pois é, vou te relembrar, trazer os detalhes aqui, explicar tudo detalhadamente para você. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e eu te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a comentar aqui, deixar sua opinião e a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. E se puder e quiser, participe também do financiamento coletivo. Tem o botãozinho aqui embaixo, seja membro, ou então, usando essa chave aqui, você pode contribuir com qualquer quantia, porque o que vale mesmo é o gesto. Então, bora lá. Seguinte, a Polícia Federal tem várias investigações que envolvem o nome do Bolsonaro. Tem a do golpe, tem a do cartão de vacina, tem a das joias e outras mais, tem algumas da pandemia e tudo mais. Uma dessas investigações chegou ao fim, foi concluída. A polícia concluiu a investigação. Qual? O ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu ajudante de ordens, Mauro Cid, e o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, foram indiciados pela Polícia Federal por falsificação de certificados vacinais. Ao indiciar Bolsonaro, Cid e Gutenberg, a Polícia Federal aponta que houve crime pelo uso indevido de uma documentação falsa. A investigação da falsificação de cartão de vacina, aquela que o Bolsonaro apareceu com um comprovante de vacinação, sendo que ele não tomou a vacina. Lembra dessa história? Pois é, essa história estourou no ano passado. Por quê? Porque descobriram que o Bolsonaro tinha em nome dele um comprovante de vacinação contra a Covid. Ele, a filha dele e alguns assessores que viajaram com ele para os Estados Unidos. Mas o Bolsonaro não tinha tomado vacina, ele mesmo falava isso para cima e para baixo, que não tinha tomado vacina. Então, como é que apareceu isso? A Polícia Federal foi investigar. E aí descobriu toda a engrenagem que foi montada para poder emitir aqueles certificados de vacinação, que não beneficiaram só o Bolsonaro, não. Beneficiaram também o ajudante de ordens dele, que era o Mauro Cid, o tenente-coronel, que no final das contas foi quem contou a verdade, quem entregou todo o esquema e contou como é que funcionou, quem pediu, quem fez e como é que foi que funcionou isso aí. Funcionou da seguinte maneira: segundo o próprio Mauro Cid contou na delação premiada dele, o Bolsonaro pediu para fazer os cartões de vacina porque ele pretendia ir para os Estados Unidos e não queria ter encheção de saco na porta do restaurante, na porta do supermercado, com o pessoal que pede comprovante de vacinação. Então ele preferia ter logo um comprovante ali na mão para chegar, apresentar e entrar, em vez de ficar dando satisfação, ficar fazendo ato político na porta do supermercado no país dos outros. Então, assim, falsifica um cartão para mim aí só para não ter dor de cabeça lá fora. E aí o Mauro Cid entrou em contato com um militar que é muito ligado ao Bolsonaro, chamado Ailton Barros. Quem que é o Ailton Barros? É um cara que foi candidato no Rio de Janeiro e não se elegeu. Era um cara que se apresentava como tipo 00 do Bolsonaro e tinha foto com o Bolsonaro. E era um cara muito próximo do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, inclusive muito amigo do Braga Neto, e era o cara encarregado de fazer a operação desse esquema da falsificação do cartão. Como assim? O Mauro Cid entrou em contato com o Ailton Barros e pediu para ele providenciar um comprovante, inserir os dados no SUS de que o Bolsonaro teria tomado a vacina. E como é que ele faria isso, afinal de contas? Como é que o Ailton, que é um ex-militar que foi expulso do Exército, conseguiria fazer isso? Ele tinha um amigo que era secretário de saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele ligou para esse amigo e pediu para o secretário foi lá e inseriu os dados, como se a filha do Bolsonaro, o Bolsonaro e os assessores do Bolsonaro tivessem tomado vacina. E aí, com isso, eles conseguiram emitir a certidão, lá, o certificado de vacinação que o Bolsonaro pode ter usado lá fora para entrar em algum estabelecimento sem ter dor de cabeça. E aí a Polícia Federal concluiu, então, que foi por interesse do Bolsonaro que essa falsificação foi feita para facilitar a vida daquele monte de ignorantes que vivem em torno dele que também não tomaram vacina porque acreditavam que a vacina poderia fazer algum mal. Uma ideia de jirico.
Mas, enfim, graças a essa sensação de onipotência, de eu posso tudo, ele pediu para fazer um cartão falso, segundo a Polícia Federal, e a partir disso agora ela conclui esse inquérito mostrando que foi realmente intencional. Então tem 16 pessoas indiciadas, pessoas que ajudaram nesse esquema ou que fizeram cartão de vacina para si mesmas a partir desse esquema que o Mauro Cid comandava. O Mauro Cid ligava para o Ailton, falava, põe o nome do fulano. O Ailton ligava para o secretário e falava, põe o nome do fulano. O secretário inseria o nome do fulano, devolvia o esquema com o comprovante pronto. E assim a Polícia Federal descobriu que foi feito o esquema. Agora, ela entrega esse indiciamento para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral da República, que é quem é a responsável dentro do Ministério Público de tocar essa investigação. O que eles vão fazer? Eles vão revisar a investigação todinha, olhar se aquilo tudo está ok, e se eles estiverem de acordo, eles vão apresentar denúncia para a Justiça. E aí para o STF, que é onde corre a investigação também. Apresentando a denúncia, nesse caso, o STF julga se ela aceita a denúncia. Ele também faz uma revisão da denúncia apresentada pelo Ministério Público e fala assim, concordamos que tem aqui indício, vamos abrir um processo. Aí, nesse momento, Bolsonaro vira réu. E aí depois é que vai ter o julgamento que vai decidir se Bolsonaro é culpado ou inocente. Ou seja, o caminho ainda é longo para esse processo levá-lo à prisão. Pode levá-lo à prisão? Pode, porque ele cometeu 2 crimes, né? Associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema, que é o sistema do SUS, que eles inseriram lá a informação de que ele tinha tomado vacina sem ter tomado. E esses crimes dão aí uns 14 anos de cadeia no máximo. Então, como é mais de 8 anos, pode dar prisão sim. Acontece que ainda vai demorar um pouquinho para julgar também. Seguramente não será julgado esse ano, porque ainda tem um prazo para o Ministério Público analisar esse inquérito da Polícia Federal e oferecer denúncia, e depois os prazos da Justiça, que também são longos. Então, esse ano não deve sair esse julgamento, não deve sair uma condenação ainda, ou sendo muito otimista, lá no finalzinho do ano, mas eu acho muito pouco provável que dê tempo. Provavelmente o Jair Bolsonaro vai ser julgado por esse crime em 2025. Acontece, o de mais importante é que a investigação terminou e concluiu que ele é culpado. É isso, gente. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, não importa. Você é bem-vindo aqui. Só não seja fanático, não seja torcedor de político, porque eles pegam o seu fanatismo, viram isso contra você e te dominam. É isso. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.